Olá, seja bem-vindo ao meu escritório e no vídeo de hoje, esse vídeo tá muito especial. Hoje eu vou te contar como que eu utilizo o MacBook e o Samsung juntos no meu dia a dia. A ideia desse vídeo veio por conta de um seguidor aqui do canal, né, um inscrito do canal, e ele me mandou mensagem lá no Instagram perguntando sobre isso, porque no vídeo anterior foi um vídeo eu montando os braços mecânicos aqui do escritório, não tá aparecendo agora no vídeo, mas vocês podem conferir no vídeo anterior, vou deixar aqui o card se você quiser assistir. Então nesse vídeo eu acabo falando, né, que eu utilizo tanto o MacBook quanto o Samsung, e eu utilizo os dois no meu dia a dia. Pra quem não sabe, eu tenho uma agência de publicidade na área ali do marketing digital, então eu constantemente estou ali fazendo pesquisa, editando vídeo, fazendo uma arte. Então acaba que eu passo ali por todas as áreas da empresa, tanto a parte estratégica quanto operacional. Então eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo no meu dia a dia. Então vamos lá, como que eu pensei em organizar esse vídeo? Primeiro eu vou falar sobre o Samsung e em seguida vou falar sobre o MacBook. Então vamos lá. O Samsung que eu tenho é um Samsung Galaxy Book 3 360, ele tem, tá até aqui, ele tá na minha frente aqui, vocês não estão vendo, mas ele tem 16 GB de RAM, 1 TB de SSD, a tela dele é uma tela touchscreen de 16.6 polegadas, a tela Full HD AMOLED. Esse computador eu comprei no ano de 2023, em agosto de 2023, se eu não me engano, e foi o primeiro computador assim bom de verdade que eu tive, porque até então eu tive um que era até mais ou menos, era um Samsung também, mas nessa época nem passava pela minha cabeça comprar um MacBook, porque eu sempre achei interessante, pesquisava, mas acho que eu sempre achei, né, acho até hoje, que o Windows, ele permite que você faça mais coisas, então acaba que você consegue baixar mais aplicativos, mais softwares e tudo mais, e como sempre nessa área, nessa época eu ainda não tinha de fato a agência, então acabava que eu fazia tudo, então pegar um computador que era touchscreen foi muito bom. E nessa época, foi bem na época também que eu comprei o meu tablet Samsung, o S9 Plus. Deixa eu ver, ele tá bem por aqui. Vou pegar aqui pra vocês. Só um instante. Ok, foi bem na época que eu comprei esse tablet, que é o S9 Plus. Esses tablets da Samsung da linha S, eles vêm com o teclado. Esse aqui, inclusive, é uma parte da capa, né? E aí ele conecta aqui o teclado. E aí ele vem com a canetinha, olha aqui. E essa canetinha, ela se conecta no Samsung Galaxy Book. E esse Galaxy Book, ele vira um tablet. Eu posso até pegar para mostrar para vocês. Deixa eu colocar o MacBook aqui, vou fechar aqui por enquanto. Vou pegar aqui o Galaxy Book para mostrar para vocês. Eu acho que vai dar para ver aqui na mesa. Vamos lá, vamos lá. Vou desconectar aqui algumas coisas que ele tá conectado na tela. Mas eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é raro, tá, gente? Porque eu não tiro ele dessa plataformazinha que eu coloco. Inclusive, é um dos motivos de eu usar os dois. Vou explicar melhor pra vocês, mas a gente tá falando de Samsung. Tá, vamos lá. Eu tô até com o Photoshop aqui aberto. Ok, você vê que a tela dele é muito maior. Esse aqui é o MacBook. Você vê o tamanho, a diferença, né? Aqui é a diferença. Então, ele é bem maior, bem mais pesado. E aí, um dos motivos que eu gostei, que eu preferi comprar ele, foi justamente esse motivo aqui, ó. Ele até vai, olha aí, ele até conecta, ele dá um cliquezinho. Ele vira um tablet gigantesco. Eu tô com o Photoshop aqui aberto, acho que vocês conseguem ver. Ó, tô com o Photoshop aberto. E aí, ó, a partir desse momento, quando vira a tela, eu não consigo mais, quando eu clico aqui, ele não digita. Então é totalmente seguro. Então aqui, ó, tô com a canetinha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a caneta, ó, consegue apertar, consegue escolher as coisas. E aí esse foi um dos motivos, porque, por exemplo, eu vou fazer uma arte e preciso apagar uma coisa. Coloco assim na mesa, pego a caneta aqui, ó. É um tabletzão. Consigo fazer diversas coisas, tem diversas possibilidades, então tô ali desenhando. Nessa época, em 2023, eu fazia muita logo. Então, para fazer o desenho da logo, os traços, eu abria ali o Illustrator, fazia o desenho na própria tela, já estava ali vetorizado, tirava um print e enviava para o cliente a primeira versão, para ele ver o rascunho. O cliente aprovava, depois eu só pegava, fazia uns ajustes, refinava mais e pronto. Minhas entregas ficaram muito mais rápidas, né? Porque na época também não tinha tablet, não tinha nada, né? Antes de comprar esse computador, não tinha tablet, como que, né? Enfim. E aí em seguida eu comprei esse aqui em agosto e o tablet, se eu não me engano, foi logo em seguida ali, foi talvez no final de agosto, início de setembro. E aí eu peguei logo esses dois equipamentos para poder ajudar aí no trabalho, no setup. Mas vamos lá, vamos para uma parte mais técnica. Deixa eu desvirar ele aqui. Uma parte mais técnica. Ele é muito bom, ele é bem rápido, assim, ele é bem interessante, só que eu já vou começar a comparar um pouquinho já com o MacBook. O que acontece? Tem muitos aplicativos que no MacBook eles são mais otimizados. Eu acredito, eu já ouvi essa história, não sei se é verdade, mas eu acredito que é porque o próprio software, o próprio aplicativo, o site, enfim, o próprio software, ele foi programado para MacBook, porque MacBook é só um computador.
é só um modelo. Já o Windows, existe o Windows para Samsung, para Positivo, para a própria Microsoft. Existem diversos tipos de Windows para diversos dispositivos. Já o macOS, acho que é assim que fala, só tem para MacBook. E é isso, então você precisa ter um trabalho único. Você faz uma programação e já aplica, então ele fica muito otimizado. Já quando você faz uma programação e você precisa adaptar para o Samsung, aí depois adapta para Positivo, adapta para Asus e assim por diante, então você precisa ficar modificando muito o código. Eu acredito que seja isso. Eles conseguem fazer as mesmas coisas, só que o Samsung demora mais. Então, eu fiz esse teste esses dias, na semana passada. Eu peguei o mesmo vídeo da cliente, editei, tive o trabalho de fazer 2 edições exatamente iguais, em um computador e no outro. Gente, no MacBook demorou 50 segundos para salvar um vídeo de 1 minuto e meio. No Samsung, demorou 3 minutos. Claro, é um vídeo rápido, 1 minuto, 3 minutos, Milena, qual a diferença? 3 minutos, você não pode esperar 3 minutos? Gente, claro que eu posso, mas agora você pega isso e compara com um vídeo de 1 hora, uma aula de 1 hora, ou um vídeo que é muito pesado, sei lá, 10 gigas. Aí a diferença vai ser o quê? Uns 30 minutos? 1 hora a diferença? 1 hora já é diferente do que 3 minutos, né? Então 1 hora, imagina você com o seu computador travado por 1 hora baixando um vídeo. Entendeu? Esse que é o ponto, esse que é o motivo. Então por que eu ainda continuo com o Samsung? Porque, olha como eu uso. O Samsung, esse daqui, eu deixo como se ele fosse um computador de mesa. Você vai perceber no vídeo anterior, se você assistir, eu deixo esse Samsung sempre aqui na minha mesa. Tem um suporte, vou pegar aqui para vocês poderem ver, mas você pode conferir no vídeo anterior, tem esse suporte aqui, eu deixo o Samsung nesse suporte e aí eu já deixo ele direto conectado nas 2 telas e não tiro, eu deixo ele aqui o tempo inteiro. Então, se eu precisar fazer reunião, eu vou fazer com o Samsung. Se eu precisar fazer algo, sei lá, vou escrever um texto, vou fazer uma pesquisa, até fazer arte mesmo no Photoshop, no Canva, se eu precisar fazer qualquer uma dessas coisas, eu vou fazer no Samsung, porque ele tá, teoricamente, um pouco mais prático, porque eu só abro aqui, já tem as telas, já tá tudo conectado, então eu deixo uma tela ali, às vezes o texto, ou uma pesquisa, na outra tela eu já abro ali o Photoshop, já vou mexendo, já vou digitando, ou se eu estiver fazendo um cronograma, uma parte estratégica da empresa, eu já vou pesquisando de um lado, pesquisando do outro, já pego ali as informações, adiciono no Notion, e é isso. Então é bem prático, porque eu consigo já de imediato, já tá tudo conectado, todas as telas, tudo conectado. Então ele é prático nesse sentido, né? Ele é bem mais prático nesse sentido. Eu já estava editando o vídeo e lembrei que eu esqueci de mostrar pra vocês como que eu utilizo as telas, que foi algo que vocês me pediram. E aí, vou mostrar aqui na prática. Até coloquei uma coquinha, eu tava editando o vídeo, tomando coquinha gelada e lembrei disso. Então vamos lá, aqui eu já deixo os 2 monitores. E aí o que eu faço? Eu já venho aqui, organizo assim na altura que eu quero, e aí eu deixo conectado no Samsung. Então tá até ali a arte que eu tava fazendo ali, que eu gravei pra vocês no vídeo. Então eu já deixo aqui o Samsung, e aí eu vou só direcionando. Então, por exemplo, igual aqui, eu tenho essa tela do Canva, que eu tava organizando algumas coisas aqui pra designer, e aí já olho aqui, aí eu entro às vezes aqui no Notion, que é o nosso Notion aqui da empresa, que é onde a gente coloca, né, nossas tarefas do dia e tudo mais. Aí eu já olho aqui o que tem de tarefa pra hoje, e aí eu vou fazendo. E aí, por exemplo, preciso da minha ajuda no design. Eu abro aqui o material, aqui o texto, já venho aqui, já vou editando. E assim por diante, né? Às vezes precisa editar mais alguma outra coisa, olhar, conferir aqui os cronogramas, porque aqui cada cliente tem um cronograma. Deixa eu pegar aqui um pra vocês poderem ver. Aqui a gente tem um cronograma dos clientes, então a social media escreve, e aí depois ela me envia, e aí eu confiro se tá tudo ok, e depois a gente envia pro cliente. Então eu uso muito pra isso, pra ter essa dinâmica com a minha equipe. E aí também, aqui eu usei de exemplo, né, pra vocês, mas aqui às vezes eu deixo até um podcast, ou agora eu tô começando a ouvir audiobooks, porque eu gosto muito de ler, só que às vezes na correria eu não consigo parar, pegar o livro e ler. Então às vezes enquanto eu tô ajudando aqui no design, eu deixo ali um livro, né, um audiobook, e eu vou escutando, ou um podcast, eu deixo ali e eu vou fazendo as outras coisas. E assim por diante, porque aí eu consigo também aprender coisas novas enquanto eu faço tarefas repetitivas. Eu não tenho problema em ouvir música. Música eu não gosto muito de ouvir música enquanto eu trabalho, mas podcast, audiobook, enquanto eu estou fazendo design. Mas quando eu estou conferindo o texto, eu não dou conta, porque eu estou lendo, eu preciso ler, eu preciso entender. Aqui não, o design eu já entendi o texto. Eu só vou aqui ver o que fica mais bonito artisticamente e o que faz sentido ali pro nicho do cliente, e assim por diante. Então, eu uso geralmente dessa forma. E aí, esse braço mecânico aqui, ele é muito interessante, eu usei, mostrei, né, no vídeo anterior, dá pra virar a tela também, se você quiser. Então, vamos virar essa aqui pra vocês poderem conferir. Aqui, ó.
vira uma telona, que é 27 polegadas. Então, assim, vira uma tela gigantesca. Eu nunca usei assim. Mas quem tiver interesse e quiser, né, ok. Eu uso normal mesmo. Me adaptei melhor assim. E essa mesa que eu tenho, se vocês quiserem, também eu posso trazer vídeo dela. É uma mesa elétrica. Aí, agora como é que eu desentorto isso aqui? Agora acho que... Calma. Essa mesa é uma mesa elétrica, então ela tem vários níveis de altura. Aqui, ó. Se quiser, a gente pode trabalhar de pé também. Olha aí. Eu não vou levantar porque senão eu vou sair do enquadramento. Mas vocês estão vendo que ela levanta. Então dá pra trabalhar em pé. Às vezes eu trabalho em pé, eu comprei pra isso, pra que eu consiga me movimentar mais durante o dia. Mas não é sempre que eu faço isso. Já quis comprar um esteiro ou uma bicicleta pra colocar aqui debaixo pra ajudar. Mas ainda não investi nisso, não. E aí, o que eu faço com o MacBook? Vamos lá, vou te apresentar o MacBook. Esse MacBook aqui é o MacBook M3, MacBook Air M3. Eu comprei ele no início do ano, agora a gente tá em 2025, eu comprei ele no mês de março. Final de fevereiro, início de março, eu acho que ele dia 5 de março, por aí. Então, assim, eu nunca tinha pegado no MacBook na vida, nunca tinha usado o MacBook. Eu só ouvia as pessoas falarem que era muito bom e que, como eu trabalho com criação de conteúdo, trabalho ali, gosto muito de tecnologia e preciso fazer muita pesquisa, tem agência, tem muitas coisas. Então, eu falei, não, vou pegar um MacBook pra eu ver como que é, se eu não gostar, depois eu vendo. E aí, assim, acho que no primeiro mês foi bem complicado, porque é totalmente diferente, então tem muita função diferente, o jeito de mexer é totalmente diferente, as configurações. Então, eu assisti muito vídeo, muito tutorial aqui no YouTube pra poder configurar esse computador, mas no final deu certo e, gente, é muito prático. É sensacional, é muito prático. A gente consegue fazer muita coisa e, assim, até então, isso é uma curiosidade bem legal. Sempre que eu ouvia pessoas usando, por exemplo, tinha uma menina que eu acompanhava que ela trabalhava com Figma, né, com aquele aplicativo, aquele site Figma, e ela fazia algumas artes por lá, e ela só usava o trackpad, ela não usava mouse. E eu, gente, como que essa menina consegue fazer coisas, fazer arte com o trackpad? Porque aqui eu não dou conta. Com o Samsung eu não dou conta de usar o trackpad, eu preciso de um mouse. Eu não dou conta de usar só o trackpad, não dou conta. Eu já uso o Samsung a vida toda. Samsung não, né? O Windows, né? A vida toda. Não dou conta. Mas no MacBook, o trackpad, gente, é muito surreal. As pessoas falavam isso pra mim, mas eu não acreditava. Eu falava, não, é besteira. Mas, gente, é muito surreal. Você consegue fazer movimentos, você arrasta pra cima, vai pro lado e você clica. E ele é muito sensível ao toque, assim. Não é aquela coisa aqui que você tem que ir mexendo. Não, você só encosta, o negócio já vai. Ele é muito bom. Tanto que, hoje em dia, no MacBook, sendo bem real pra você, no MacBook, eu prefiro usar o trackpad do que mouse. Eu não gosto de usar mouse no MacBook. Se eu tô editando um vídeo, esses dias eu senti dor até aqui, ó, por não usar mouse. Meu mouse, inclusive, é desses assim, ó. Tá vendo? Pra justamente, é anatômico, né? Que você já fica com a posição certa da mão. Não fica assim, pra não causar dor. Mas no MacBook eu não dou conta de usar. Não dou conta, sem chance. Porque ele é muito sensível, ele é muito bom de usar, né? O trackpad. Mas enfim, terminando de apresentar aqui o MacBook. Ele é o MacBook Air M3, comprei ali em fevereiro, março. Ele tem 512 GB de armazenamento, 16 GB de RAM, chip M3 normal, MacBook Air, então é isso. Ele é muito bom mesmo. Eu não arrependo de ter comprado. Inclusive, eu tava querendo trocar pelo MacBook Pro, só que eu acho que não faz sentido agora. Ainda mais que eu ainda tenho esse outro computador aqui que, enquanto às vezes eu edito um vídeo aqui, eu tô fazendo outras coisas nele, então acho que não faz sentido investir em um MacBook Pro agora. E o bom do MacBook Air é justamente que eu consigo, ele é muito leve, e eu consigo levar ele pra qualquer lugar, ele não faz barulho, não tem aquele barulho de ventoinha, o computador querendo respirar, sabe? Então ele é muito, muito bom, sabe? Então assim, enquanto eu uso o Samsung aqui no escritório, então é um computador de mesa, esse MacBook aqui, ele é o computador que eu uso quando eu tô cansada e eu quero, por exemplo, trabalhar lá no sofá, sentar no sofá e ficar trabalhando, às vezes sentar ali na cama e ir mexendo no fim de semana, quero sair, quero levar pra uma cafeteria, pra viajar, colocar na mochila, é com ele que eu levo, é com ele que eu uso, que eu vou, porque ele é muito leve, ele não faz barulho, ele não pesa, a bateria dele é surreal de boa, então sempre levo. Então, assim, ele é muito prático nesse sentido. Vocês percebem que os dois são muito práticos. Esse aqui é prático por ter essa questão de mais aplicativos que eu consigo baixar, mais coisas, enfim. E ele já fica aqui no escritório, então ligou, já tá tudo conectado em todas as telas. E o MacBook, ele é prático porque ele é leve, ele é mais fácil de transportar. Só que para conectar nas telas, eu não gosto do MacBook para conectar nas telas, para eu poder trabalhar com mais de uma tela. Primeiro porque essa linha aqui, eu acho que até a linha M3, até o chip M3, você só consegue ter duas telas. Então, a tela do próprio computador, que já é uma tela, e só uma tela a mais. Então, por exemplo, eu tenho 2 monitores, eu não consigo usar os dois mais a tela do notebook. Para isso, eu tive que comprar isso aqui, ó, tá até meio empoeirado, que é o
Wavelink, eu não sei falar, mas é isso aqui que você conecta aqui os dois cabos HDMI, e aí você conecta aqui no MacBook e pronto, aí ele consegue ficar com a visão de 3 telas. Só que mesmo assim, uma delas vai ficar muito ruim, porque é 2K. E a minha tela aqui é de 24, 27 polegadas, então fica muito ruim, muito ruim, fica meio embaçado. Então assim, eu tava ficando, sabe, tava me desanimando. Eu falei, não vou usar mais o MacBook nas telas, eu vou usar ele sozinho, só pra eu fazer coisas práticas e pra editar vídeo, porque pra editar vídeo, igual eu falei, já mostrei pra vocês, né, o exemplo, que ele demorou ali 30, 40 segundos pra salvar, então ele é muito mais rápido. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo, ele foi editado provavelmente nesse MacBook, eu tenho certeza, no MacBook, porque eu não edito mais vídeo no Samsung, porque demora muito, então eu edito aqui, enquanto vai salvando, que é muito rápido, eu vou resolvendo outras coisas nesse outro computador e assim por diante. Então, é minha opinião sincera, que é como eu uso no meu dia a dia. Eu realmente uso dessa forma no dia a dia. Agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu tava editando um outro vídeo aqui no MacBook. Então acaba que eu uso os dois têm ali seus pontos fortes. Esse aqui é mais essa questão de armazenamento, eu consigo baixar mais coisa. Por exemplo, na agência, a gente tem uns clientes que enviam fotos pra gente poder usar nos posts. Então, a gente pode baixar todas essas fotos, deixo aqui no computador, subo na nuvem também, no Drive, mas enquanto isso eu deixo aqui no computador, uma semana que eu tô produzindo coisa pra aquele cliente, eu já deixo tudo no armazenamento do computador, depois eu apago, coisa que no MacBook seria mais difícil, porque ia ficar muito pesado, ia ficar muito armazenamento, muita coisa. Aqui no MacBook também, outra coisa que é muito boa dele é essa questão da integração, coisa que também é bom aqui no Samsung, porque gente, vocês vão me chamar de louca, mas eu uso os dois sistemas de verdade, olha aqui, ó. Esse aqui é S24 Ultra, esse aqui é o iPhone 16 Pro Max. E aí, por exemplo, se eu quero postar coisas no Instagram, eu vou fazer pelo iPhone. Porque mesmo o S24 Ultra sendo excelente, mas quando a gente grava e sobe, não fica com a mesma resolução. Porque aquele mesmo ponto que eu falei com vocês anteriormente, a otimização da ferramenta. Então, iPhone é só um sistema. iPhone 3, iPhone 6, 10, enfim, é o mesmo sistema. Já quando a gente fala de Android, tem Samsung, Motorola, Xiaomi e mais um montão de marcas. Então, você precisa pegar aquele sistema e adaptar para cada telefone. Já que não, é mais otimizado porque é um sistema só, uma configuração, uma programação só para um telefone. Eles só replicam para os outros iPhones. Já Android, vocês entenderam, né? Não preciso explicar mais. Então, é isso. E aí acaba que quando eu vou postar, fica melhor a qualidade. Quando eu gravo um story, a qualidade fica bem melhor quando eu subo aqui no iPhone. E aí quando eu preciso gravar algum vídeo, até então que antes eu não tinha essa câmera, então eu gravava vídeo tudo aqui pelo iPhone, e aí vídeo que principalmente ia subir lá pro Instagram. Gravava o vídeo, já mandava direto pro MacBook, então ó, rapidão, já ia. E eu também encontrei um aplicativo que é muito bom para poder enviar do Samsung para o MacBook, que é eu vou deixar aqui na tela para vocês. É o Local Sender, eu acho que é esse. Eu vou deixar aqui a logo para vocês poderem usar também. Então, assim, os dois mundos são excelentes, porque aqui também funciona do mesmo jeito. Eu tô aqui escrevendo a legenda, copio aqui, automaticamente já cola no computador. Eu só clico lá em colar e já tá copiado e vai. A mesma coisa ao contrário. Tô digitando a legenda aqui nesse computador, no Samsung, copio. Só é apertar aqui em colar que já colou. Então, assim, os dois, tem gente que fala, o sistema da Apple, como é que fala? O ecossistema da Apple é muito bom, ele se conecta. Samsung se conecta do mesmo jeito. Fica sensacional. Samsung também, assim, é de tirar o chapéu. É assim, os dois são excelentes. Também consigo fazer a mesma coisa. Eu copio um negócio aqui, um texto no MacBook e colo no iPhone. Então, os dois são excelentes. Agora, a diferença é o nível de otimização. Igual eu falei pra vocês já, a terceira vez que eu comento. A otimização do sistema Apple, do sistema iOS, é muito melhor. Então, para resumir, eu utilizo os dois sistemas. Quando eu penso em foco e agilidade, eu penso no Samsung. Então, quando eu preciso de foco, trabalhar aqui no escritório, preciso participar de uma reunião, preciso fazer algo ali mais estratégico, eu penso em Samsung, porque eu consigo colocar ele aqui, deixar tudo montado no escritório como se fosse um computador de mesa. Eu não jogo jogos assim de videogame nem nada, então se eu fosse gamer, também eu pensaria em Samsung, porque dá para baixar os jogos, né? Enfim. E quando eu penso em otimização, edição de vídeo, conforto, eu já penso no MacBook, porque com ele eu consigo editar os vídeos mais rápido, consigo editar de qualquer lugar, posso trabalhar ali, né, quando a gente fala de conforto,
consigo trabalhar ali do sofá, às vezes da cama, de qualquer lugar necessário. Se quiser sair, eu consigo colocar ele dentro da bolsa e levo. Então, quando eu penso em otimização, conforto, eu penso em MacBook. Só que os dois sistemas, pra mim, são excelentes. Eu ainda nem pensei em vender esse aqui. Ainda mais assim, que a tela dele é touch, então eu consigo ainda, quando eu preciso fazer... Claro que nesses últimos tempos eu não tô mais trabalhando com isso, assim, com criação de logo, nem nada. Só às vezes quando surge ali que eu pego, mas, enfim, não é a prioridade aqui na nossa agência. Então, às vezes eu ainda pego, já faço alguns desenhos com ele, então isso ajuda muito, né? Coisa que não tem no MacBook. Mas, enfim, e é isso, gente. Eu acho que tudo isso varia de acordo com o seu objetivo, com a sua utilização. Se você atualmente tem mais condições de, às vezes, investir em um MacBook, é legal, porque ele é leve, é prático, você consegue levar para qualquer lugar e você já tem os aplicativos otimizados. Mas se você, às vezes, está começando, não quer investir tanto, você pode comprar um Samsung, né? Eu gosto muito da Samsung com o sistema Windows. E aí você já vai conseguir... Nossa, gente, eu tô usando ele desde 2023. A minha agência mesmo aumentou de tamanho agora, ali a partir de janeiro de 2025, mas até então sempre usei Samsung. Antes desse era um outro Samsung, era um Samsung Book bem simplesinho, de 256 de armazenamento, só tinha SSD, não tinha era só o SSD, verdade, era só SSD, não tinha assim, HD e SSD, não, era só 256 de SSD. E assim, me ajudou muito, né, eu tô onde eu tô hoje por conta disso, né, acho que a gente precisa saber aproveitar bem as ferramentas e não se limitar. Eu acho que esse que é o ponto. Antes, meu primeiro computador foi um HP, que meu pai me deu de presente para eu poder estudar. Um HP, assim, que era usado já, assim, era um i3, não abria nem o Canva, pra vocês terem ideia, não abria o Canva. E mesmo assim eu consegui me estabelecer na minha profissão. Eu pegava um telefonezinho que eu tinha, baixei o Canva nele e fazia as edições no telefone. Eu atendia clientes de social media no telefone. E aí, assim que eu consegui, eu fui e peguei o outro Samsung, esse, né, de 256 GB de SSD, e aí depois as coisas foram melhorando. Eu peguei esse Samsung, acho que em 2021. E aí em 2023, foi o Samsung em 2021, e aí em 2023 eu peguei esse, Book 3, e aí agora em 2025 eu peguei o MacBook e utilizo os dois. Um no escritório e o outro para me dar mais praticidade, liberdade, que é algo que eu prezo muito, né, de não se prender em um lugar só, né, então consigo viajar, consigo visitar minha família, consigo fazer várias coisas, só é pegar, colocar na mochila e levar. Então assim, varia muito de acordo com o seu uso, com o seu propósito. Se você vai editar muito vídeo, eu sugiro o MacBook. Talvez você não consiga investir agora, então pega um desse aqui, um Samsung Book, pega um Samsung com armazenamento bom, com a memória boa, com um processador bom, e começa a editar os seus vídeos. Mas se você trabalha mais ali como social media, faz umas artes mais ali só no Canva, eu indico, se você está começando, se você não quer investir tanto, eu indico mais aqui o próprio Samsung mesmo. Então só se você for fazer coisa mais pesada, então Photoshop, edição de vídeo, mesmo que seja no CapCut, mas acaba que fica pesado para esse outro computador, demora muito de baixar, então eu recomendo que seja o MacBook, né, dependendo aí do seu bolso também, né, a gente não vai se endividar assim, sem conseguir pagar, e não é legal, então acho que pode fazer igual eu fiz. Primeiro eu peguei o Samsung, porque era o que eu conseguia na época, peguei um Samsung bom, né, primeiro eu peguei um simples, as coisas foram melhorando, peguei um Samsung bom, esse aqui eu paguei, acho que foi R$7.000, 7 mil, já foi caro, acho que na época foi o maior Pix que eu já tinha feito na vida, peguei esse Samsung. E aí as coisas foram melhorando, eu fui sentindo a necessidade, e aí eu fui e peguei esse MacBook. Eu peguei no início do ano, acho que ele foi 10 mil e alguma coisa, acho que foi uns 10.500. Eu vacilei porque eu comprei no início do ano antes de lançar o M4, porque seria melhor esperar para pegar o M4 ou então esperar para baixar o preço do M3. Mas assim, zero arrependimento, é um computador, um notebook excelente, ele é muito, muito, muito bom mesmo, os dois são muito bons. E é isso que eu tenho para mostrar e para falar para vocês. São ótimos computadores e você precisa escolher de acordo com a sua necessidade, também com o seu bolso, né? Lá no início eu não comprei o MacBook porque não conseguia, eu achava muito... Quem que tem coragem de pagar R$10.000, mais de R$10.000 num computador? Até hoje eu fico meio assim, gente, como assim? Mas trabalho, então investir em trabalho, investir na plataforma, investir em equipamento é a nossa fonte de renda, então a gente precisa investir. A gente que é autônomo, você, né, se você for autônomo, você vai entender. E é isso, então na época, né, eu fui comprando de acordo com o que meu bolso ia aguentando, né, e também a necessidade para a empresa, para o meu trabalho. Já que, né, eu fico aí, 10, 12, às vezes até 15 horas por dia trabalhando. Então acho que é interessante a gente trabalhar com equipamentos que, de fato, né, aguentem aí o dia a dia do trabalho, porque não adianta nada. Aquele HP que eu usava naquela época, eu não tive crescimento nenhum com ele, porque era um computador que não conseguia abrir nenhum Canva. Então assim que eu consegui melhorar um pouquinho, eu já fui trocando de computador.
E aí sim as coisas foram melhorando. Então, querendo ou não, é um investimento. Você está investindo no seu trabalho, nos seus equipamentos, para que assim você tenha mais retorno e ganhe mais. A gente que é autônomo é assim. E até você mesmo, se você for CLT, se você trabalha às vezes no modelo fixo, você vai melhorando a qualidade do seu trabalho. E quem sabe você consiga uma promoção. E assim por diante. Eu acho que a gente tem que ter essa visão aí também. E é isso, pessoal. Agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Espero trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Então, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, me manda aqui nos comentários. Ou então pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, que eu sempre tô por lá, sempre consigo olhar as mensagens. E me conta aí, qual que é o computador que você usa? Você usa Samsung ou MacBook? Já deixa aqui nos comentários.